Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia para nós ganharmos tempo. Eu tinha tanta coisa para falar, mas foi me dado um assunto para me falar agora. Quando nós entoamos esse louvor a Deus, eu fui tocado a falar sobre o livro de Gênesis. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. Você que trouxe o seu manual da Bíblia Sagrada, por gentileza, abram a vossa Bíblia. O livro é escrito por Moisés, Gênesis, capítulo de número 1. É um dos textos que quem lê a Bíblia sabe de decoreba. Diz as Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, não tinha formatação, e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E todos digam graças a Deus. Olha aqui para mim. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite de hoje, para você meditar em alguns minutos que nos resta sobre o Deus Criador. Eu tenho plena certeza que se você ouvir e guardar, lhe será o suficiente para você caminhar nesta vida com esperança e confiança no Senhor Deus. Então, veja bem, a Bíblia que nós carregamos na mão, ela é recheada, é taxativa em nos falar sobre o Deus Criador. Mas as narrativas que há dentro da Bíblia, as taxações que há dentro da Bíblia sobre o Deus Criador, é a partir da perspectiva judaica. O judaísmo expressa Deus a partir desta criação, o qual nós temos em mãos chamado o livro do Gênesis. Você pega a Bíblia, que é um livro que foi escrita por dezenas de autores, e a maioria deles anônimos, escrito no período de 1500 anos, sem concordância cronológica em termos de tempo. Você fica maravilhado com as narrativas da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de compilação, ela é um livro de revelação. E aí, se você não se ater a isso, você lê a Bíblia, ela faz de você o samba do crioulo doido e tu não entendeu nada. Porém,
nós estamos diante de uma narrativa que começa dizendo que no princípio criou Deus céus e terra. Nós evocamos para nós, há uma vocação em nós, meu amigo Edilson, de entender que no princípio Deus criou céus e terra. A palavra criou, na sua expressão em que ela é escrita pelo judaísmo ou o hebraico, é termos bara, que significa criar de algo que já existia. A criação não é um ato formado em laboratórios humanos. A criação é um ato do amor de Deus. Nada merece existir, Ele, porém, fez existir. Isso é dádiva, isso é dom. Dom é graça, graça é carisma, é o dom gratuito de Deus. Não diz as Escrituras? Rotundamente, afirmativamente, e nos deu gratuitamente, e nos deu abundantemente, e nos amou no amado. É sempre o mais. Só que o nosso problema é que nós queremos servir a Deus a partir do homem. E aí que nós somos frustrados. Desculpe-me a minha transparência, mas enquanto tu servires a Deus a partir do outro homem, para você eu digo, é decepção total. Mas no dia em que tu servir a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, você não sofrerá decepção com outro homem no que tange uma vida completa, 100% perfeita. No princípio Deus criou. Ele traz à tona para nós a criação. E a criação, nos pilares da humanidade existe o criacionismo. Você já ouviu falar do criacionismo? E o evoluir, ou a evolução, a teoria de Darwin, né? Que é aquela que o homem evoluiu a partir do macaco. Não entenderam nada. Darwin, quando morre, ele morreu desconstruindo isso que ele afirmou. Porque a ideia não era dele, a ideia era do seu avô, Erasmo, seu avô, que tinha criado essa ideia da evolução nesse sentido. Somos produto evolutivo. Eu não creio na evolução, eu creio no Deus que disse: antes do princípio eu sou, e depois do fim eu também sou. Aleluia. Ao mesmo tempo que essa ideia de princípio e fim é nossa. Olha a crise, olha o atestado de pânico que a ciência sofre. É que o princípio é nosso, o fim também é nosso. Deus está dizendo: não, eu não sofro com o fim e nem com o princípio, eu sou. Deus não cabe no meu vocabulário, eu chamo Ele de Deus, Ele é eterno, né? O judaísmo diz que o nome de Deus é impronunciável. Deus é uma atribuição a um ser supremo. Na linguagem de Einstein, Deus é a alma do universo, é a energia cósmica do universo.
Como dizia o físico Stephen Hawking, Deus é o infinito dos buracos negros. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Oh, glória. Então Gênesis começa dizendo: no princípio ele criou os céus. Note-se que para ali o criou de algo existente, porque a nossa criação é um protótipo da criação vindoura. Eu sei que tem gente que custa assimilar isso, mas acha que esse mundo aqui existe, a partir disso nós vamos criar outra dimensão. Não. Tudo que existe nesse mundo, nós falamos hoje pela manhã, na nossa manhã com Deus aqui, e tudo que existe nesse mundo é reflexo desse mundo espiritual. Ei, o mundo espiritual é mais real do que esse que você está sentado numa cadeira, olhando para mim, e eu estou falando para você. O mundo espiritual é mais sério que isso. É tanta verdade que quando Jesus voltar, nós não vamos subir nessa matéria. Pois a nossa matéria, ela é corruptível. Não é isso? O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal, aquilo que morre, aquilo que tem início, aquilo que tem meio, aquilo que tem fim, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. No princípio Deus criou. Antes do princípio, Deus se entregou pela criação. Imagine um Deus, pense comigo, ei, hello, isso aqui é muito pesado, isso aqui é forte. Eu sei que não é atrativo aos olhares daquele que não curte uma mensagem assim. Mas é essas mensagens assim que nos faz pensar racionalmente, irmãos. Se parar de sermos meninos e levados por emoções. Olha aqui para mim. Antes do princípio, imagine você criar alguma coisa e que essa coisa que você criou vai te pegar de surpresa. Desculpe, ele não é Deus. Deus cria a terra, os terráqueos estão dentro dela, sem saber o que os terráqueos iam fazer, ele só criou. Ah, desculpa, não quero servir esse Deus. Quando ele criou, quando Deus criou antes do Gênesis, porque para você ter uma ideia, o Gênesis, o capítulo 1, eu ia passar um mês inteiro aqui falando sobre esse assunto não ia acabar. Só o versículo 1 do versículo 2. Há um aion, há uma distância de tempo para o outro. De tão longevo, de tão distante. E a gente ainda está lá na beira do conhecimento. Nós estamos arrastando superfície. Só que eu quero me deter nessa simplicidade. Imagine o Deus, Clint, que cria uma coisa que ele não tem o acesso do passado, do presente e do futuro dessa coisa. Desculpa, é um Deus pequeno. É um Buda, é um Maomé, é um Allan Kardec, é um Calígula, é um Gengis Khan, é um Nabucodonosor, é um faraó, não Deus. Só que Deus, irmão Carlos, é tão Deus que ele criou já sabendo o efeito contrário dessa criação. Isso aqui é maravilhoso, porque tem gente que diz assim: eu vou levar uma vida perfeita, e Deus está dizendo: abençoado, eu te criei. Se eu te criei, eu já estou dizendo, tu tem início, meio e fim, tu é uma criação. Só quem não é criação sou eu é que criei todas as coisas, mas todas as coisas que eu criei não explica quem eu sou. Olha o atestado de pânico, quando eu vejo o homem querendo explicar Deus a partir do conhecimento, ele está burro demais. Eu creio pela fé.
Me arrepiei todinho, me empolguei. Eu vou falar mais uma vez. Eu creio pela fé. Deus não é um objeto que eu testei dentro do laboratório. Aí vem o catolicismo e diz, Deus é isso. Aí vem o cristianismo e diz, Deus é isso. Aí vem o judaísmo e diz, Deus é isso. Ou seja, querem enquadrar Deus dentro dos seus ideais, dos seus conhecimentos. Eu creio que Deus está em todas essas camadas sociais. Porém, Ele não se explica. Eu creio nele pela fé. É pela fé que eu viajo as dimensões. É pela fé que eu toco o sobrenatural. É pela fé que eu sou tomado desse sentimento. Eu sinto a graça de Deus falando aqui. Sabe por que nós já vencemos, Glenda? Porque nós somos filhos de Deus. Sabe por que nós já vencemos, Silvia? Porque nós somos filhos de Deus. Sabe por que nós já vencemos, igreja? Porque nós somos filhos de Deus. Se tu não crê, eu tenho fé para dizer para você, nós já vencemos. Ei, quem trabalha para dar certo é o homem. Se você não pegar isso, eu vou aí com você. Quem trabalha para dar certo é o homem. Deus não, Ele já fez dar certo. Nem assim nós, a gente se agenda, a gente se programa. Poxa, eu vou me programar para ir lá na igreja do pastor Aurélio, como fez o nosso amigo Valmiro, para assistir um culto lá com eles. Eu vou me programar, é uma programação, é um trabalhar que você fez para chegar aqui. Deus não, ixi, meu Deus está falando com alguém aqui dentro hoje. Sabe o que é? É que eu planejo isso para Deus fazer isso. Não. Só agradeça, Deus está dizendo, porque eu já fiz. Só agradeça, porque o Pai já fez. E por que ainda não chegou na minha mão? É porque Ele só dá as coisas no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa e no lugar certo. Deus não erra endereço. A bênção está vindo em tua direção. Prepara para tu crescer, porque tu é a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo e na hora certa. Porque Deus é certeira. Aleluia! Tem gente que diz, comigo é assim, né? Eu gosto de ver o arrogante. Se não for do meu jeito, não vai. Aí Deus vem, quebra o cidadão todinho, quebra a cidadã todinha e fica choramingosa pelos cantos. Ai, não dá certo essa coisa pra mim. Aí eu olho e diz, e aí, não era do teu jeito? Antes de Deus criar, Ele se entregou por essa criação. Não é, Dilson? Antes de Deus criar, Ele se entregou por essa criação. Posso provar para você na Bíblia? Os que amam as Escrituras, porque tem uns que são igual de Bereia, né? Só me prova aí que eu creio, né? É o povo de Bereia que é assim. Continue sendo assim, não deixe ninguém te enganar sobre as Escrituras. 1 Pedro, capítulo de número 1. Olha o que diz as Escrituras. O versículo de número 18, de 1 Pedro. Diz as Escrituras assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, como de um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ei, meu amigo Alberto, a literatura cristã, ela é tão rica, Tem pessoas que lêem a Bíblia e não entendem isso. As Escrituras estão dizendo que antes da fundação do mundo, Jamila, o cordeiro morreu. Dá para tu fazer a viagem comigo? Antes do Gênesis, ele está dizendo.
Eu estou pregando antes do Gênesis. Nós lemos Gênesis, mas eu estou pregando antes do Gênesis. E é possível pregar antes do Gênesis? Sim, está aqui, ó. Irmão Carlos, antes do Gênesis, o apóstolo Pedro está dizendo assim: o Cordeiro de Deus morreu. O Cordeiro de Deus morreu. Quem era o Cordeiro? Jesus, não é isso? João Batista está batizando no Jordão. E todo mundo aí está chamando de víbora. Vem, cobra. Naja, jararaca, passa, batiza. Eu te batizo com água para o arrependimento. Pum, tibum, já foi. De uma hora para outra, a língua de João Batista dá uma travada. Que ele não chama mais de cobra. Agora ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Ele não é cobra, ele não é naja. Ele é quem, João? Ele é o Cordeiro. Para você entender. E antes do Gênesis, Pedro está dizendo assim: o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Eu sei que tem gente que está custando assimilar isso, é ou não é? Porque é uma linguagem difícil, né? Irmão Marcos, antes da criação, o Cordeiro morre pela criação. O que eu quero dizer com isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, ou o seu único filho. Não foi isso? Ele deu o seu único filho. Essa ideia de único filho, a Bíblia está cheia. A nós, Deus tratava como sua criação. Você pode ver que em Gênesis Deus cria todas as coisas, um levando o equilíbrio da outra, um levando o equilíbrio da outra. O universo está pendente, porque Deus só criou o boneco, faltou vida para o boneco. Aí Deus vai lá e diz assim: soprou fôlego de vida nas narinas do homem. E diz o texto que o homem passou a ser alma vivente. Segura. As Escrituras estão afirmando sobre nós que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem foi feito para cultivar o jardim de Deus, o Éden de Deus. O primeiro homem, Adão, perde o Éden, é expulso do Éden. Deus é tão fiel que Ele envia o seu único filho na terra para devolver o Éden para o homem. E quem é que inaugura o Éden? Quem é que inaugura o Éden? O ladrão da cruz. Aleluia. Deus pega um perfeito que errou no lugar da perfeição, ó, que lindo. Tira do Éden, Adão, vem cá, aí dentro não pode, vai ficar um querubim. O serafim vai ficar com duas espadas flamejantes, cortando de baixo para cima e de cima para... Ninguém mais entrará aí. Deus é tão fiel. E quando o ladrão da cruz está se arrependendo dos atos que ele fez, pois ele é um malfeitor, o da direita olha para o lado da esquerda e diz assim: esse justo nenhum mal fez, nós estamos aqui pendurados porque fizemos o mal. Já que ele não fez nada, eu vou conversar com ele. Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo. Oh, glória. Aleluia. Isso que merece uma atenção, irmão, disso. Sabe por quê? O ladrão da cruz, irmão Carlos, diz assim: quando tu vieres no teu reino, quando tu vieres, o ato contínuo do futuro, não é isso? Quando tu vieres, não é quando tu vem,
é quando tu vieres, a escatologia, aquele ensinamento das últimas coisas, não tem? Quando tu vieres no amanhã, Jesus, eu sei que tu vai voltar, Jesus, e quando tu voltares, me leva para o teu reino. Jesus disse, te ensinaram errado, porque eu não vou vir amanhã. Oh glória, eu não sou do passado, o meu reino é agora. Aleluia. Oh glória. Ei, Deus está falando para alguém aqui dentro hoje. Por mais que a morte tenha batido na tua porta, eu quero te dizer que Jesus inaugurou o paraíso com um malfeitor, com um ladrão, porque esse ladrão, na hora da sua morte, rendeu-se ao Senhor, pediu perdão ao Senhor, e só o homem para Deus e Deus para o homem é que tem o poder de discernir o que o coração pensou na hora da morte, o que a mente refletiu na hora da morte. Então eu não estou aqui para colocar ninguém no inferno e nem conduzir ninguém para o céu. Eu estou aqui para dizer que aquele que crê em Jesus não vai ser salvo amanhã, mas ele olhou para o ladrão e disse, é hoje, o meu reino é hoje, o meu céu é hoje, o paraíso é agora, o paraíso é agora. Levanta a mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu recebo uma autoridade da parte de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que toda obra do diabo que tentou neutralizar os teus sonhos, os teus projetos, achando que não tem um lugar de paz para nós, o inimigo perdeu, pois Jesus está dizendo, eu já te dei a vida eterna. Só quem acredita, aplauso a Ele, glorifique a Ele, pois o Senhor Deus está nesse lugar. Oh, glória. Como eu creio, no princípio, antes da criação, Ele se entregou por nós. Isso é graça. Graça é o universo não existir, nada existir. Aí aquele que tem saca de si e diz assim: para o homem, o nada não merece existir, mas eu pego o nada e crio, porque Deus é amor. Deus criou todas as coisas. E aí Gênesis diz assim: Ele criou céus, isso é no plural, não é isso? Céus e terra. Por que não terras? Mas Ele criou terra. Céus no plural, primeiro e segundo e terceiro céu. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 12. Agora a terra, você vê que Deus não fala a terra no plural, Deus fala a terra no singular. Não é o que está aí no livro de Gênesis? Criou Deus céus e terra. A terra é singularidade, o céu é pluralidade. Você esqueceu de dar um glória, eu vou repetir. Os céus é pluralidade. A terra é um formato de uma linguagem só. E qual é o formato de uma linguagem só? Singularidade a nós. Venha a nós o teu reino. Faça-se em nós a tua vontade. Linguagem dos céus, pluralista. Deus é pluralista. Deus fala a linguagem de um todo
na mesma essência. Nós não, é verdade ou não é? Se a gente falar da linguagem do mal, qual é a essência? Do mal. Se nós falarmos a linguagem do amor, qual é a essência? A linguagem do amor. Deus fala de todas as linguagens, mas a essência é amor. Aleluia. O amor de Deus cobre multidões de defeitos. O amor de Deus não é egoísta, ele não procura o seu próprio interesse. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus nos alcançou. Enquanto nós estamos aqui, o amor de Deus está nos ensinando que enquanto a terra era vazia, o Espírito dele pairava sobre a face dos abismos. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí ele vem e diz assim: e o meu espírito se movia sobre a face das águas. A palavra se movia ali era pairava sobre a maré. E disse Deus: haja luz. Para que serve luz? Para iluminar as trevas. Sim ou não? A luz serve para iluminar as trevas. O que é luz? Conhecimento. É difícil você enganar alguém que conhece. Mas difícil mesmo, um cara versado. Ele concorda com aquilo que você está falando, mas ele não acredita naquilo que você está falando. Por respeito, ele respeita o que você diz, mas ele não concorda. E aí, irmão Edilson, luz é conhecimento. Você pode apagar essa luz e depois liga ela para você ver que você vê as coisas com mais clareza, sim ou não? Sabe por quê? Porque é conhecimento. O que é treva? Treva é verdadeira ignorância do ser humano que não quer conhecer. Já viu ignorante? Você diz para o ignorante que, ó, a porta de sair pela igreja é aquela. O ignorante acha que é o banheiro a porta de entrar. O ignorante parece que ele carrega um rei na barriga, porque ele já apanhou tanto, que ele acha que de tudo ele sabe um pouco e não tem paciência de ouvir aquele que está sobre o conselho da sabedoria. O ignorante, ele tem um véu posto nos olhos. É só ele que sabe, é só ele que entende, é só ele que define as coisas. Mas o que tem luz, irmão Marcos, ele está aberto para o pluralismo de conversa. Você chega do lado de uma pessoa que conhece muito, você conversa de tudo, ele ouve tudo, ele não te corrige, ele fica falando contigo. Depois, ele te dá um conselho te corrigindo. E se tu for esperto, tu pegou o conselho dele. Mas em momento nenhum ele apontou o seu erro, dizendo que você está nisso. Ele te deu um conselho e dentro desse conselho te colocou no teu lugar. Mas às vezes a ignorância é tão grande que eu não entendi o conselho que ele me deu. Lembra de Jesus? Jesus, o que é mesmo o reino dos céus? Os discípulos perguntaram dele, irmão Carlos. Aí Jesus disse, ó, o reino dos céus é semelhante a um homem. Ele está dando uma lição, que pegou uma rede,
lançou sobre o mar, pegou muitos peixes. E trouxeram à praia, irmão Marcos. Chegando na praia, pastor Aurélio, o pescador foi lá, pegou os bons peixes, disse: esse vem para cá, e os maus peixes ele jogou fora. Aí Jesus disse: assim é o reino dos céus. A pergunta que fizeram para ele explicou. Ele explicou com uma sabedoria tão grande que o lançador de rede teve que entender o que ele estava querendo dizer, porque só entende aquela linguagem de pescador quem era pescador. O pescador ele tem que ter paciência. O pescador ele tem que entender dos fenômenos da natureza, lua cheia, lua nova. Tudo isso reflete na criação do ser humano. E aí Jesus está dizendo para ele: ó, o reino dos céus é semelhante a esse homem que é pescador. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Olhe para você mesmo e dizer coisa ruim. Tem que ter paciência. Paciência é uma virtude, a gente não tem. Valmir, a gente não tem paciência. A gente quer resolver logo tudo do nosso jeito. Só que nós tropeçamos porque nós não temos paciência. Só que eu tenho uma coisa para liberar da parte de Deus. Quando a gente tem paciência, a gente cresce em todos os âmbitos da vida, porque a paciência gera perseverança. Aleluia. E disse Deus: haja luz. Deixa eu concluir para você. Deus quer nos dar luz. Gênesis, irmão Edilson, é o único livro que não terminou, está sendo contado até o dia de hoje. A criação, ela é progressista. Se ela não fosse, nós ainda estávamos dentro da caverna, acendendo fogo com pedras, sendo chocadas uma no outro. Se ela não fosse, nós não estávamos com o smartphone na mão, tendo o poder de ter acesso a muitas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, não é assim ou não é? A criação, ela está progredindo. E detalhe, ela vai, ó. E tem gente que acha que o Gênesis aconteceu lá atrás e ó, já era. Não. Irmã Clítia, o Gênesis continua nos dias de hoje. E o meu Gênesis, a minha Genese, a minha origem é o quê? É que em Jesus eu estou sofrendo essa metamorfose. Eu estou mudando, é de glória em glória. Quem vive o Gênesis vive de glória em glória. Errei hoje, eu luto para mim amanhã, se chegar, ser diferente e não errar como eu errei hoje. Nunca é tarde para viver o Gênesis. E Deus está dizendo: haja luz. Que haja luz nos teus negócios, que haja luz nos teus planos, que haja luz nos teus sonhos, que haja luz nos teus propósitos, que haja luz no teu trabalho, que haja luz nos teus negócios. Deus está dando luz. Só quem quer luz se coloca de pé aplaudindo a Deus e glorificando a Ele, porque eu quero luz para vencer na vida. Eu conversava com Deus, dizendo: Deus, me tira da ignorância, abre os olhos do meu entendimento, arranca as escamas dos meus olhos, arranca as trevas e me dá luz. E Deus disse: haja luz. Não foi só a luz para criar o universo, que Ele fez separação do luzoeiro que ilumina a noite e do luzoeiro que ilumina o dia. Que você e eu receba luz para resolver os nossos problemas. Que você e eu recebamos luz para resolver as crises relacionais. Que eu e você estejamos luz para vencer os dias maus. Que eu e você tivemos luz para resolver os dias da tentação. Que eu e você estejamos luz para resolver os dias do vale de sombra e de morte. Que eu e você estejamos cheios da luz de Deus para vencer qualquer ignorância desse presente século. Porque aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só quem quer descansar, levanta a mão. Senhor, que possamos descansar no Teu amor, que possamos descansar nessa seguridade que é o Senhor. Tu és o nosso porto seguro, em Ti não há sombra de dúvida, e que o haja luz aconteça em nossas vidas todos os dias. Nos ilumina, Senhor, tira as trevas dos nossos olhos, dos nossos corações, e nos ajuda a resolver o problema como nação, como estado, como município, como indivíduo. Nos ajuda a sermos pessoas éticas, morais, não moralistas, mas morais, porque somos filhos da transcendência eterna. Obrigado, porque antes do Senhor criar todas as coisas, o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque o Cordeiro morreu em remissão dos nossos pecados. Obrigado por aqueles que ouviram a Tua palavra, e que essa palavra venha germinar no coração de cada um. Deus, é só a Tua palavra que dá sustento a nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que se encontra neste ambiente. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso entendimento, e faz como Te apraz, faz como Tu queres, faz como Tu queres. Assim eu Te louvo por tudo que Tu já fez, e eu Te agradeço pela vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Teu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou já